Olá, e daí? Você já fez exame de fezes? Conta pra nós. Muitos vermes? Então fica comigo que depois da vinheta nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto um tanto desagradável, né? É isso daí, pessoal. Salve, 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 rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa super aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto meio desagradável, né? Que é a presença dos vermes. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o filo Plateuminthus. É o primeiro filo a apresentar um corpo vermiforme. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal, tô te esperando, se inscreve, vai lá, dá um link, dá um like e seja muito bem-vindo! Então, o nosso assunto hoje é o filo Plateuminto. O que significa isso? Olha, o filo Plateuminto é um filo achatado dorso-ventralmente. A palavra plate quer dizer achatado. A palavra euminthus significa verme. Então, plateuminthus são vermes achatados dorso-ventralmente. O que isso significa? Que ele é achatado no ventre, na barriga, e é achatado no dorso, nas costas. Tá bom? Então ele é parecido assim com o macarrão talharim. Lembra do talharim? Você gosta? Aquele macarrãozinho achatado? É parecido com isso. Então, vamos começar rapidamente falando sobre quem é o representante ou quem são, né, os principais representantes desse filo. Primeiro, as planárias. Segundo, as tênias. Tênia você conhece bem, né, a tal da solitária. E por último, o Schistossoma mansoni, que é aquele vermezinho da barriga d'água. Vamos em frente. Características deste filo. Então nós temos, primeiro, podem ser terrestres ou aquáticos, vida livre ou parasitas e cerca de 18.000 espécies. Bastante, hein? Eles são protostômios ou protostômicos. O que isso significa? Você já está craque nisso, né? Protostômio é quando o blastóporo, aquela abertura do embrião, origina a boca. Lembra? Os invertebrados são praticamente todos protostômios, com uma grande exceção, que é o filo Echinodermata, lá da estrela do mar, do ouriço do mar. Tá bom? Eles são acelomados. Por que eles são acelomados? Porque eles possuem apenas 2 folhetos embrionários? Não, gente, não. Aqui, então, aparece pela primeira vez na escala evolutiva o 3º folheto embrionário, que é a mesoderme. A mesoderme é aquele folheto que dá origem ao celoma. O celoma é uma cavidade onde ficam os órgãos. Quer dizer, se tiver mesoderme, tem celoma. Se tiver celoma, tem órgãos. Aqui, então, anota aí no seu caderninho. Plateuminto é o primeiro triblástico da escala evolutiva. Só que tem um problema. Como o corpo dos plateumintos é muito achatado, então o celoma fica achatado também e desaparece. Então, mesmo tendo a mesoderme, ele continua sendo acelomado por ter o corpo achatado. Essa palavra triblástico ou triploblástico são sinônimos. A simetria é bilateral. O sistema digestório ainda é incompleto, não tem o ânus, só tem a boca. E o sistema circulatório é ausente, ainda não existe sangue. O sistema respiratório também é ausente, então eles fazem todas as suas atividades dentro da célula. Tá? Cada célula é responsável pelas suas atividades. E no caso da respiração, gente, acontece uma respiração cutânea. Só que essa respiração cutânea, ela é por difusão direta. Ela é diferente, por exemplo, no caso do sapo, onde o sapo faz a respiração cutânea, só que a pele dele molhada captura o oxigênio do ar e joga no sangue.
esses animais, como não tem sangue, então eles capturam o oxigênio do ar e jogam o oxigênio direto dentro da célula, o que a gente chama de difusão direta. Tá legal? Bom, continuando, o sistema excretor. Opa! Pela primeira vez surge o sistema excretor também, que não tinha até agora. Esse animal é cheio de primeira vez. O sistema excretor é muito importante, aparece sempre nas provas de vestibular. Então, o sistema excretor é protonefrídeo ou célula-flama. No vestibular ele pode aparecer até com outro nome, o nome de solenócito. Célula-flama é o nome mais comum. Por quê? Porque observa aqui que a célula parece a chama de uma vela. Olha, ela tem esse formato, todo ciliadinha, e ela bate esses cílios para retirar a excreção, os produtos de excreção do corpo do animal, e ela parece a chama de uma vela. Então a gente chama isso de célula-flama. Protonefrídeo, célula-flama ou ainda solenócito. O sistema nervoso. Será que já tem sistema nervoso? Nos quinidários era uma rede nervosa difusa e agora o sistema é ganglionar ventral em escada. O que significa ser ganglionar? Significa que agora os neurônios, veja, eles já se reúnem formando estruturas chamadas gânglios. Então, gânglio é o que? É uma reunião de neurônios. Inclusive, além dele ter cordões transversais, ele tem aqui os gânglios cerebrais. Esses gânglios cerebrais, eles dão origem a uma cefalização. Essa cefalização só é possível em seres que têm simetria bilateral. Aí de um lado forma a cabeça. Nossa, ele já tem olhos? Não, gente, na verdade isso aqui são ocelos. Ocelos são estruturas capazes de diferenciar a luminosidade, se está de dia ou se está à noite. O seu ambiente é claro ou é escuro. As classes dos plateumintos. Os plateumintos são divididos em 3 classes principais. A primeira delas é a turbelária, representada pela nossa planária. A segunda, a classe cestoda, representada pelas tênias ou solitárias. E terceiro, a classe trematoda, do Schistosoma mansoni. Vamos ver cada uma delas. A primeira classe, então, é a classe turbelária, que nós chamamos de planária. Essa classe, então, são animais de vida livre, nós não temos nenhum desses grupos aqui como sendo parasita, todos de vida livre. Eles são geralmente monóicos, ou seja, são hermafroditas, apesar de ter alguns dioicos, vivem em água doce e salgada. Veja, o indivíduo de água doce, ele parece você sem filtro, né, no Insta. Ó, você com filtro, que lindo, né? Que são os de água marinha. Muito comum nos cursos de água do Cerrado brasileiro. Então esse animal tem vida livre, ele é bem pequenininho e ele não causa doença. Aqui alguns sistemas da planária, mostrando então o sistema digestório, que começou nos quinidários com a cavidade gastrovascular, o sistema nervoso, que também começou nos quinidários com a rede nervosa difusa, mas aqui ele é ganglionar. O sistema excretor, que é a primeira vez, que é protonefrídeo ou célula-flama. E por último aqui, o sistema reprodutor, aonde você tem, no caso dessa planária, os testículos e o ovário, mostrando que esses indivíduos são hermafroditas. A classe trematoda. Na classe trematoda nós temos então, conhece esse verme aí? Não conhece? Esse verme é o Schistosoma mansoni, o S. mansoni. É uma classe totalmente parasita, a classe trematoda. Eles são dioicos, os sexos são separados, e aqui tem uma mega curiosidade. Veja, o macho tem um canal no seu corpo onde vive a fêmea. Tá vendo esse canal? Olha a fêmea lá dentro. Isso aqui é amor, né, gente? Então, esse macho vive sempre junto com a fêmea no canal ginecóforo. Gine quer dizer feminino. Só que não confunde, tá? O canal ginecóforo é no macho. Ele tem esse nome gine, mas não é na fêmea, tá?
Presta bem atenção nisso, o canal é no macho, é que a fêmea vive lá dentro, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da principal doença causada pelo Esquistossoma mansoni. Então, falando do ciclo de vida do Esquistossoma mansoni, nós temos aqui a doença chamada esquistossomose ou barriga d'água. Garanto que você já ouviu falar sobre isso. Eles são parasitas do fígado humano. Olha, gente, que diferente. Normalmente, os parasitas, os vermes, eles parasitam o intestino. Esse verme aqui, ele parasita um sistema de veias e artérias na entrada do fígado. Não esquece isso, isso é importante. O hospedeiro definitivo é sempre o homem. Lembra que a única exceção é no caso da malária, lembra lá atrás, na doença causada por protozoários, onde o homem é o hospedeiro intermediário. Nesse caso aqui, o homem é hospedeiro definitivo, sendo o caramujo, tá aqui ó, o caramujo do gênero Bionfalaria, é o hospedeiro intermediário. Então é preciso um caramujo aqui nesse ciclo. E a lagoa de coceira. A lagoa de coceira é onde as pessoas acabam adquirindo essa doença. Tem até uma frasezinha que diz assim, nadou, coçou, é porque pegou. Tá legal? Vamos em frente. Agora vamos falar um pouquinho da esquistossomose, ou seja, ela, na sua fase aguda, ela causa vermelhidão e coceira no local que o parasita penetrou, febre, fraqueza, tosse, dores musculares, falta de apetite, diarreia ou prisão de ventre, enjoos e vômitos e calafrios. Na fase crônica, que essa doença pode ficar muitos anos com você, a presença de sangue nas fezes, porque o animal acaba machucando ali, a dor abdominal, tonturas, emagrecimento, inchaço da barriga, veja aqui nesse menino, olha o tamanho da barriga, né? Palpitações, endurecimento e aumento do fígado e aumento do baço. Você pode ser levado a óbito, você pode morrer com essa doença. E agora nós vamos falar do ciclo de vida da esquistossomose para a gente entender um pouquinho sobre essa doença. Então, primeira coisa, os ovos do esquistossoma são liberados pelas fezes das pessoas contaminadas. Normalmente, a pessoa está contaminada e ela não tem banheiro em casa, ou seja, ela não tem o vaso sanitário, e ela vai lá e faz o número 2, né, o cocozinho lá no quintal. Normalmente é coisa de criança. Vem a água da chuva, lava essas fezes e leva esses ovos até algum lago, lagoa ou pequenos riachos, né? Esses ovos, então, eles se hidratam e são, de dentro desses ovos libera uma larva chamada miracídio. Essa larva miracídio, ela é toda ciliada e ela normalmente tem em torno aí de 48 horas para encontrar o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Os miracídios presentes na água, então, acabam penetrando por alguma parte do corpo do caramujo, eles têm preferência aqui pelas antenas, entram no corpo do caramujo e nos caramujos os miracídios acabam originando larvas cercárias, ou seja, aqui larva originando larva, um fenômeno que a gente chama de pedogênese, onde uma larva miracídio chega a originar 2.000 larvas cercárias. Essas larvas cercárias são liberadas na água e penetram na pele das pessoas. No momento da penetração, as cercárias perdem a cauda e transformam-se em esquistossômulos, que atingem a circulação sanguínea. Os esquistossômulos migram até a circulação portal do fígado, que essa região do fígado aí chama sistema porta-hepático, e onde ocorre a maturação até a fase adulta. Os vermes adultos, machos e fêmeas, migram até o intestino, onde é feita a colocação dos ovos pelas fêmeas. Então, esse casal vive lá no fígado do indivíduo. Na hora de reproduzir, na hora de colocar os ovos, a fêmea acaba entrando no intestino e colocam os seus ovos, que vão ser liberados com as fezes. O ovo maduro, então, é liberado nas fezes e, quando em contato com a água, eclode, dando origem ao novo ciclo.
Nesse ciclo aqui, gente, é muito importante que a gente evite tomar banho em lagos, lagoas e açudes, e também é importante combater o caramujo. Esse caramujo, ele gosta de água quente. Tá? Então, no sul do país é mais difícil encontrar essa espécie de caramujo aqui do gênero Bionfalaria. Mas nós podemos colocar peixes larvófagos que acabam se alimentando das larvas desse caramujo e a gente consegue fazer um controle biológico. Como evitar, então, a esquistossomose? Profilaxia é como evitar. Primeiro, evitar contato com água das chuvas e enchentes, não andar descalço na rua, na terra ou em riachos de água doce, beber somente água potável, filtrada ou fervida e lembre-se, não tomar banho em lagos e lagoas. Tudo bem? Vamos para o próximo. A classe Cestoda ou Cestódia, essa sim você já ouviu falar muito, né, gente? É a classe das tênias. É isso aí, os principais representantes, então, Taenia solium, Taenia saginata e o Diphyllobothrium latum. Eles são endoparasitas do intestino, veja, neste caso, o intestino. No Schistosoma mansoni, era o fígado. O corpo de uma tênia é dividido em cabeça, tá aqui, ó, a cabeça, ou scolex, veja que ela é toda formada por ventosas de fixação e por alguns ganchos que machucam o intestino para ela se alimentar do seu sangue. O corpo, tá aqui o corpo aqui embaixo, é dividido em anéis ou proglotes. Tá vendo aqui, ó? Proglotes. Tá? E o interessante é que esses animais possuem os dois sexos em cada anel. Imagina, gente, a parte masculina e feminina em cada um dos anéis. Então, eles são monóicos, né? São hermafroditas. E talvez seja um dos poucos animais do planeta que faz a autofecundação. Ou seja, ele faz filhinho com ele mesmo. É verdade. A tênia dobra o corpo assim, ó, e acaba fecundando o seu próprio organismo. Tá legal? E algumas diferenças entre os dois tipos de tênia, a Taenia solium e a Taenia saginata. Primeiro, a Taenia solium. A Taenia solium é aquela tênia que no qual o porco é o hospedeiro intermediário, né? E o homem é o hospedeiro definitivo. Os escólax possuem muitos ganchos, veja, gente, olha essa coroa de ganchos aqui, né? Para aderência e para retirar o sangue, pode medir até 7 metros de comprimento. A localização dos cisticercos, que é a larva da tênia, no coração, diafragma, cérebro, língua e músculos mastigadores. Essa tênia, ela é então típica dos porcos. E a outra tênia é a Taenia saginata. Essa Taenia saginata, ela parece um barbeador elétrico, né? O escólex com ventosa para aderência, ela praticamente não tem a coroa de ganchos. O hospedeiro intermediário são os bovinos, o boi, a vaca, e o cisticerco então fica, que é a larva localizada nos músculos. Ah, professor, eu vou confundir. Não, eu vou confundir Taenia solium com Taenia saginata. Então guarda assim, ó, lembra? Saginata. Saginata, nata lembra leite. Leite lembra vaca. E aonde a vaca vai, o boi vai atrás, certo? Então, nata é a tênia do boi. Solium é a tênia do porco. Beleza, doenças causadas pelas tênias, então nós temos a teníase, que é uma doença causada pelo verme adulto no intestino, e temos a neurocisticercose, ou simplesmente cisticercose, onde a doença é causada pela larva, que se aloja, entre outros lugares, no cérebro e no coração. Aqui está o cisticerco, aqui no cantinho, ó, né, que é a larva dessa tênia. Sinônimos: teníase solitária. Ah, eu tô com solitária. Nossa, você come tanto que parece que tem uma solitária na barriga. Garanto que você já ouviu falar isso. E a cisticercose, que muita gente chama de lombriga na cabeça. Só que esse animal não tem nada a ver com lombriga, tá? Lombriga é um outro filo que nós veremos a seguir. Vamos em frente. Então, o agente etiológico da teníase é a Taenia solium e a tênia, que é a tênia do porco,
e a tênia saginata, que é a tênia do boi. Esses dois cestódios causam uma doença intestinal chamada teníase. E os ovos da Solium desenvolvem infecções somáticas, como é o caso da cisticercose, que nós acabamos de falar. O reservatório, o homem é sempre o HD, né, a tênia adulta. O porco ou o javali é hospedeiro intermediário da tênia Solium. E o boi, o hospedeiro intermediário da saginata. O modo de transmissão, isso aqui é importante, fique atento aí, você não quer pegar esse verme, né? A teníase é adquirido pela ingestão de carne de boi ou de porco mal cozida, ou mal assada, ou mal frita, tá? Crua ou mal passada, porque essas carnes podem conter a larva cisticerco dessas tênias. Quando o homem acidentalmente ingere os ovos e não a larva, ele tem a cisticercose. Tá? Então, quando ele ingere a larva, ele tem teníase. Quando ele ingere o ovo, ele tem cisticercose. E aqui o ciclo de vida da tênia, para a gente poder entender bem isso. Vamos imaginar então que esse indivíduo aqui está contaminado, né? Os ovos são liberados junto com as fezes no ambiente. Muitos bois e porcos acabam ingerindo isso aqui quando vai se alimentar da grama. Dentro desses ovos surgem larvas chamadas cisticerco, que vão se localizar, né, no músculo do boi e do porco, tá? Aqui é a larvinha cisticerco. E isso acontece quando você ingere essa carne, tanto do boi como do porco, mal passada ou crua, tá? E aí esse ovo acaba originando lá dentro, né, a larva cisticerco, que se torna um verme adulto, o que caracteriza a teníase. Tá bom? No caso, o período de incubação, a cisticercose humana varia de 15 dias a anos após a infecção. Lembrando que na cisticercose você não ingere a larva, você ingere o ovo. Tá? E na teníase, 3 meses após a ingestão da larva, o parasita adulto já é encontrado no intestino humano. Períodos de transmissibilidade. Os ovos das tênias permanecem viáveis por vários meses no ambiente contaminado pelas fezes de humanos portadores de teníase. Complicações. A teníase pode obstruir o intestino, o ducto pancreático, e a cisticercose, quando essas larvas vão para o cérebro, né, pode causar loucura, epilepsia, ou atingir o nervo óptico e causar cegueira. Aqui algumas imagens então de cisticercos. Olha lá, muitas vezes no interior, quando você olha na carne de porco e vê ela cheia de cisticerco, o pessoal chama aquilo de canjiquinha, ou pipoquinha. Tá? E aí o pessoal evita de comer. Nas carnes que você compra no mercado, essas carnes passam por um sistema de fiscalização. Então dificilmente, raramente, você vai pegar esse tipo de doença em carnes que você compra em mercados e açougues de boa procedência. Normalmente o risco maior, gente, é para o pessoal que pega lá um pedaço do porco do vizinho, aquelas coisas que acontecem no interior. Tá? Aqui os cisticercos atacando o cérebro do indivíduo, causando então o que nós chamamos de neurocisticercose. Tá? E o nosso próximo vídeo será uma continuidade dos vermes no filo Nemateuminto. Você não pode perder esse vídeo. Eu te espero. Vai lá, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, passa o nosso endereço para todos os seus amigos. E até mais, pessoal, até a próxima, até o próximo vídeo aqui no canal Biociências.